psicologia de Vygotsky é uma psicologia histórica, acho que já deu para vocês perceberem isso, tá? Quem leu A Formação Social da Mente, leu um texto da Martins Fontes, né? Mas nas obras escolhidas, vocês têm versão integral do texto, tá? No volume 6 das obras escolhidas. Então, a Martins Fontes editou uma nova publicação, e a gente ainda tem uma outra publicação da Paidós também, sobre formação social da mente. Além, é claro, né, de outras versões da Universidade MIT, né, Massachusetts, que são gratuitas, daí em inglês, e temos da editora Paidós também. Então, existem muitas e muitas versões do texto que a gente vai tratar hoje. Mas, como o próprio pensamento, né, de Vygotsky, ele é um pensamento complexo, né? A primeira coisa que vocês têm que saber quando começam a estudar Vygotsky é que não existe linearidade, né? E não existe o conjunto da obra, né? À medida em que ele vai desenvolvendo suas reflexões, ele vai refazendo, reescrevendo, né? Que é próprio também de um autor que parte do materialismo histórico e dialético, né? Então, as limitações do tempo e a disponibilidade dos textos para domínio público fizeram com que eu escolhesse esses textos básicos, né? Um deles é texto da Biblioteca Pública do Paraná, que foi permitido cópia, né? Mas todos os textos de Vygotsky mais populares vocês encontram em domínio público. E aí, numa coleção de obras completas, no marxismo.org, ok? Marxistas.org, então, eles vai ter textos em inglês, textos em espanhol. Depois eu compartilho, então, no chat com vocês esses links, né, onde vocês podem baixar, então, diversas versões, né, das obras escolhidas de Vygotsky e desses livros, assim, mais básicos, né, que são de domínio público. Quer dizer, não básicos em termos de acessibilidade, né, mas não básicos em termos de compreensão, né, são extremamente complexos, né. Então, os dois textos que a gente vai ver hoje são textos que nos permitem começar a entender um pouco o que foi o desenvolvimento da escola, né, da teoria histórico-cultural, como é que esse movimento, né, e como é que esse grande autor do século XX entra ao século XXI e mostra essa relação entre o desenvolvimento da sociedade, da cultura e o desenvolvimento humano. A primeira crítica, talvez, seja essa noção, né, de desenvolvimento, né? O que essa palavra desenvolvimento significa, né? Em espanhol, desarrollo, né? El desarrollo, desenvolvimento, né? Então, essa introdução no tema, ele compreende, né, que todo o pano de fundo dos principais conceitos de Vygotsky, zona de desenvolvimento proximal, mediação, formação de conceito, nasce, então, o pano de fundo é sempre o histórico, o social e o cultural, tá? Acho que é fundamental entender isso, né? É uma teoria que não é descolada da realidade, né? Não é uma teoria descolada da realidade do seu tempo histórico, ela é bem comprometida com a produção científica, teórica, que estava acontecendo naquela época em que Vygotsky começa a estudar, se debruçar mais sobre a psicologia. Mas, deixa eu ver o horário, porque o horário, né, a emergência do horário,
em função dessa questão da pandemia aí, né? Vamos tratar um pouco hoje também sobre percepção, né? E eu também não quero fazer as minhas considerações atrapalharem o andamento da nossa reunião. Então, permitir primeiro a fala do Christopher e do Ivan, ok? Fiquem bem à vontade. Eu não sei se vocês chegaram a combinar alguma coisa, mas eu acredito que eu posso marcar uma mediação de 30 minutos para cada um. Pode ser? Vocês prepararam mais ou menos isso? Christopher, abre o microfone que eu não estou ouvindo. Ivan. Oi, prof. Eu acho que, na minha opinião, pode ser. Acho que dá. Pode ser? Eu programei para falar não muita coisa, fiz um resumo, mas eu sou prolixo, né? A senhora já sabe, então não sei se vai estender um pouquinho ou não, mas eu acredito que dá meia hora. Tá. Normalmente, o Ivan, eu já conheço, né? O Christopher, não sei, mas o Ivan tende a usar uns PowerPoints e tal. Você preparou alguma apresentação? Então, prof, eu cheguei até a preparar alguma coisa, mas não consegui terminar. Então, porque para ler ou para entender essas leituras, eu li umas 3 vezes esse capítulo. Aí eu fui fazendo os meus rabiscos, que eu vou compartilhar com vocês, mas foi à mão. E depois eu quis fazer no PowerPoint, mas não deu tempo de eu terminar tudo que eu queria fazer. Então, não faz mal, você compartilha depois. Porque teus esquemas, às vezes, ajudam bastante, né? Ajudam, né? Mas é tão demorado para ficar fazendo aquilo. Mas eu já fiz um pouquinho aqui, né? Aí eu compartilho esse também que eu fiz no papel, que eu tirei foto aqui para vocês terem. Né? Fica um pouco confuso, mas talvez ajude a pensar. Mas foi o jeito que eu consegui. Sinto muito, gente, se alguém esperava uma mega apresentação. Fique assim, né? Não fique se cobrando. Tá ótimo. Eu vou falar que a Luísa consegue tirar uma fotinho, nossa, e daí eu peço para as pessoas desligarem a câmera. Isso. Tá, Luísa, tira uma fotinho aqui assim, ó, para mostrar que tem gente, que nós existimos, estamos vivos, né? Para mim, o rosto humano está fazendo uma diferença tão grande, vocês não têm noção disso, né? O rosto humano, estou até estudando Levinas, ó, que legal, né? Vygotsky gostava muito de filósofos, né? E nessa época da pandemia, nós não somos um apêndice da máquina, né? Somos humanos, demasiadamente humanos, né? Por isso que erramos e acertamos, e temos... devemos permitir a nossa capacidade de erro, né? E o grupo de estudo é isso, permitir a diversidade, permitir que todos, com olhares diferentes, de lugares diferentes, tem gente do Pará, tem gente de Rondônia, do Acre, nós, assim, estamos aqui todos conectados, isso é muito importante, para mim, me faz muito bem ter todas essas pessoas aí, né, e olhar o rostinho de vocês, né, ó, a Luana, que linda, o rosto humano, né, a alteridade, o outro que nos apela, diz Emmanuel Levinas, que nos reclama, que nos inquieta, né? Então, nós temos que reaprender a nos relacionar, né? Relações mediadas, sim, pelo aparato tecnológico, mas não somos um bit, né? Não somos um pixel, somos humanos, né? E, então, só por isso, né? Por essa infinitude, né? Essa beleza que é o rosto humano, ultrapassando, às vezes, as zonas limites do nosso pensamento e da nossa linguagem, né? A beleza da humanidade, né? Nos atravessando, né? Nos inquietando, né? Quando a gente vê as fotos da tragédia, né? Ou da comédia, é o outro, porque nós projetamos, né, aquilo que nós somos no outro, nos identificamos com o outro, é o outro, então,
que nos inquieta, que apela por uma ética, né? E nessa época da pandemia, essa ética importa, e importa ver que vocês existem, que são humanos, sentem, sofrem, se emocionam, né? Vygotsky é um autor que nos inquieta, nos desequilibra das nossas verdades e nos permite encontrar muitos achados com respeito à complexidade dessa subjetividade humana, né? E essa subjetividade que só é construída na relação com o outro, né? Então, uma relação, mesmo mediada pelo aparato tecnológico, ela pode ter uma qualidade substantiva, né? Então, agradeço a todos vocês, a presença aqui agora, né? Poderiam estar fazendo tantas outras coisas, vamos fazer valer esse tempo, estar, né? Estar presente aqui na reunião e fazer o melhor possível dentro de todos os nossos limites e de todas as nossas possibilidades, ok? Então, eu passo agora a palavra, agradeço muito a presença de todos vocês. Se alguém ficar com a conexão lenta, pode desligar a câmera, né? Daí fica só o Ivan, eu e o Christopher, para garantir a nossa... Eu vou tirar uma fotinho, né? A nossa velocidade de conexão, beleza? Então, vamos lá, Ivan, com você, então. Professor. Christopher, você? Só para dar um sinal de vida, né, porque o Ivan já falou. E aí eu um pouquinho mais alto, Christopher. Eu queria antes cumprimentar todo mundo, né? Tá melhor agora? E eu queria... Mais alto. Assim, só um pouquinho, então. Deixa eu aumentar aqui. Então, boa tarde. Dá para ouvir melhor agora? Então, antes do Ivan falar, eu queria cumprimentar a todos, né? Para poder dar um sinal de vida. Estou aqui presente na sala, né? E um pouco assim como que a gente não se conversou, eu e o Ivan. E aí ele se organizou, ele fez um PowerPoint, como ele falou. Eu não fiz, mas eu me organizei para falar aqui também. Então, dá para fazer assim, né? Quando ele estiver falando, logo após, eu vou me pronunciar também, tá bom? É mais isso, assim. Tá ok, tá ótimo. Então, um bate-bola, vamos lá. Eu quero cumprimentar todos os colegas também, né? Novamente, reforçar que eu não consegui terminar o PowerPoint. Eu até vou mostrar para vocês, daí passar rapidinho ali o que eu consegui fazer, e daí eu passo o esquema que eu fiz, porque para conseguir entender tudo, eu li várias vezes e eu tive que fazer na mão. No PowerPoint não funcionou o raciocínio, né? Aí, então, eu fiz aqui o meu esqueminha na mão, e aí eu vou comentando ele com vocês, e eu acho que vai ser bem mais legal se o Christopher puder ir participando junto. Para eu funciono melhor conversando do que apresentando. Eu também. Né? Então, a gente pode fazer dessa forma, né? Um vai complementando ali o outro. Ok. E daí, então, nós tínhamos ficado responsáveis pelos capítulos 1 e 2 do livro, né, da formação social da mente. E o capítulo 1, então, ele vai falar sobre o instrumento e o símbolo no desenvolvimento da criança. O objetivo do capítulo, eu vou colocar agora um pouquinho do que eu fiz, porque foi só a parte inicial mesmo. Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Tela inteira. Apresentar, lá embaixo. Apresentar, né? Mas aí eu pus aqui. Ou compartilha no chat, Ivan. Dá para ver? Tá conseguindo? Sim, tá na tela. Perfeito. Tá, daí, então ele começa anunciando que o propósito do livro é caracterizar os aspectos tipicamente humanos do comportamento e elaborar as hipóteses de como de como o comportamento complexo se formou no indivíduo. E depois, de que forma que ele faz isso, então? Ele faz isso subdividindo em 3 questões que ele vai utilizar para responder a essa proposta dele, né? Que a primeira delas, então, é discutir sobre as relações entre o homem e o ambiente físico e social.
Depois, as formas de atividade que fizeram o trabalho ser o meio fundamental da relação entre o homem e a natureza, né, que teve como consequência as novas formas de atividade. E, em terceiro lugar, qual é a natureza das relações entre o uso de instrumentos e o desenvolvimento da linguagem. Ele nesse capítulo introdutório, né, nesse primeiro capítulo, ele traz uma ideia dessas três questões, mas, pelo que eu entendi, no restante do livro todo ele vai trabalhando essas questões aí, né, até porque ele põe que são o propósito do livro e não do capítulo. Nos outros capítulos eu não achei essa proposição dele, então eu supus que é no livro todo que ele vai trabalhar. Eu li esse livro, A Formação Social da Mente, faz muito tempo, então agora foi uma redescoberta. Né? Então, deixa eu complementar uma coisa, Ivan. Pode falar. Que você está colocando, né? Porque eu achei o Vygotsky, assim, como você, faz tempo que eu li esse texto, e é assustador, cara, por causa do seguinte. Primeiro porque ele conversa muito com os autores que ele tá naquela época, né? E são autores, assim, que, pela distância histórica, faz tempo alguns de nós, eu inclusive, não tive acesso a esses autores. É muito elegante isso no Vygotsky. E já nessa época, assim, de estar dialogando com os caras, isso é uma característica boa. Mas aí, quando eu cheguei nesse momento que você está apontando aí no slide, eu vi três coisas que, para mim, ficam muito características do Vygotsky. A primeira coisa é que ele vai estar falando, basicamente, da ontologia, né? Quando ele fala do homem, ele começa a fazer uma discussão, um pano de fundo da ontologia. E aí, quando ele coloca bem uma maneira bem introdutória, ele também está falando da epistemologia também. Não sei se fica claro isso, mas quando ele começa a elencar, né, a relação do homem e o ambiente, com as formas de atividades, ele já começa a fazer uma construção, né? E aí isso é uma construção epistemológica que daqui a pouco a gente vai ver mais consolidada na psicologia cultural. Então, assim, tipo, ele já apresenta nesse texto, né, num pano de fundo, as características que ele vai trabalhar. De um lado, ele vai estar colocando esse caráter, né, ontológico, né, quando ele faz a referência ao homem e ao ser humano, e ao mesmo tempo ele começa a fazer algumas introduções epistemológicas. Então isso é muito elegante, sabe? Assim, cara, para mim é de arrepiar. E mais à frente, quando ele coloca isso, ele vai fazer uma coisa que é extremamente elegante, assim, que ele vai no final, né, principalmente no capítulo 1, ele vai discutir o método, sabe? Isso é muito fino, sabe? Muito assim. Então ele não está só fazendo uma discussão, né, do conteúdo, né? Ele não está só fazendo assim, olha, gente, a pergunta é esta, né? Então nós vamos fazer uma construção, vamos ler algumas coisas, o resultado, uma análise de dados, o resultado é esse. Não, ele já começa a apresentar o seu argumento ontológico e epistemológico. Isso é muito, muito fino, sabe? Eu achei, depois de tanto tempo, conhecendo um pouquinho mais, eu pensei, cara, é show. Eu Não concordo. sei se claro, sabe? Pode falar, Cristo. Não, mas acho que essa é a ideia do bate-bola que você estava falando, sabe, Ivan? Eu acho que, porque senão você vai falar, eu vou repetir mais lá na frente, sabe? Então, acho que Sim. As minhas anotações eu posso acrescentar aqui, entendeu? Sim, que por favor. Você um esquema aí. Mas é isso que eu Muito queria legal. ressaltar nesse momento, sabe? Esse apontamento do fundo. Ele não coloca ontologia, ele não coloca epistemologia, mas quando você lê o texto e tem isso na lente, é muito fino isso, sabe? Porque é uma coisa de muito... Eu uso a palavra elegante porque eu vejo o fundamento ali, sabe? Não é como eu falei, assim, gente, você pega um artigo hoje, a pessoa ela faz essa construção. Ela aponta o problema, ela constrói o problema, mas o que ele está fazendo ali, além de ele estar construção do problema e dar resposta ao problema e da análise,
ele está fazendo a construção da teoria e da própria psicologia, sabe? Isso é, desculpa a palavra, isso é foda, sabe? É muito bacana. Eu também achei isso bem interessante, e eu fiquei prestando atenção, assim, que durante o desenvolvimento da escrita dele, isso não de agora, mas eu já venho reparando desde que a gente começou o primeiro curso que eu participei ali com a professora Sara, para mim isso foi bem marcante, como o método dele está presente como a epistemologia, né, materialista, histórica, dialética, está presente na obra dele também, e como é que se manifesta a psicologia histórico-cultural na forma como ele escreve também, porque, então, a gente vê que o tempo inteiro ele faz essa relação, esse diálogo com os autores da época, né, com a psicologia da época, e aí ele faz, para mim, isso parece muito com o que a gente faz hoje, que é a revisão sistemática, por exemplo, visão de literatura, e daí ele avança, então ele pega tudo aquilo que havia sido produzido até então, faz uma análise crítica, e depois apresenta a sua síntese, né, para mim fica bem claro, assim, a forma como ele utiliza o materialismo histórico dialético, como isso se materializa na construção dele, né, das obras dele. Isso eu achei bem bacana, né, então, além disso, ele estuda a gênese dos processos, né, então, aí você percebe o caráter histórico da obra dele, ele vai lá nos primórdios, analisa tudo, faz as suas críticas, as suas considerações, e depois apresenta a sua proposição. Para mim, isso é bem interessante também. Bom, mas aqui, voltando para o capítulo, daí ele apresenta essas 3 questões que vão ser trabalhadas ali na obra dele, e ele acrescenta que a psicologia humana e animal da época não tratavam adequadamente dessas questões, e isso muito por conta do método que eles utilizavam, da visão que eles tinham, né, que é a que ele vai comentar um pouquinho mais para frente. Então, ele vai comentar para nós que no início do século XX, o Carl Stumpf era um eminente psicólogo. Achei bem interessante quando ele coloca isso também, eminente psicólogo, porque a psicologia ainda estava se formando, como é que eu posso dizer? Se formando, vou usar essa palavra agora, depois me corrijam, tá? Mas se formando como ciência, tentando se afirmar também, né? Se formulando, e aí por isso talvez eminente, né? Não tinha uma proposta tão própria ainda, mas era muito proveniente de outras ciências. E aqui no caso o Carl Stumpf traz a abordagem botânica, né? Comparando o desenvolvimento da criança, a questão da maturação, né? Mas a partir desse ponto de vista da botânica. E aí, só para fazer um apanhadinho aí, bem curtinho. Claro, sim, por favor. Veja, naquela época, né, a gente está falando aí em torno de 1887, 1890, né? Uhum. Então, as primeiras escolas de psicologia nasciam muito da filosofia, né? E a preocupação desse pessoal, nessa época histórica, era com aquela ideia de desenvolvimentista, né? Então, o Carl Stumpf era professor da escola de Würzburgo, na Alemanha, e o pensamento dele era bem esse, né? De que a criança ia se desenvolvendo, né? Vinha esse conceito de maturação, tipo uma laranja, né? São os vegetais. Veja, criança é igual a um vegetal. Ela vai crescendo, se desenvolvendo como uma laranja e ela vai amadurecer. Então, quando a criança estivesse pronta, tivesse maturidade, ela aprenderia a falar. Então, a linguagem teria muito a ver com isso. Então, é importante só colocar a figura do Carl Stumpf, porque essa escola alemã de Würzburgo é uma escola que vem para a psicologia de uma corrente muito filosófica, né? Então, eram filósofos e eram linguistas, ok? Queriam entender a linguagem, beleza? Então, vamos embora, Ivan.
Legal. E aí, o que eu entendi é que, com base, então, nas ideias de Hegel e de Gesell, o Vygotsky faz uma análise dessa proposta do Karl Stumpf. De Hegel, ele vai pegar a questão da transformação da quantidade em qualidade, e do Gesell, a crítica à analogia botânica. O Gesell também era um psicólogo desenvolvimentista, né? Quer dizer, não desenvolvimentista nesse mesmo viés, mas o que eu percebi é que, eventualmente, o Vygotsky cita o Gesell com muito respeito, e o Gesell fez todo um trabalho sobre a questão do desenvolvimento da criança também, né? Até os 12 anos, se eu não me engano, ele tem um trabalho. E aí o Vygotsky, então, embasado por esses autores aí, faz uma crítica ali ao Karl Stumpf, dizendo que a maturação é fator secundário nas formas complexas e tipicamente humanas do comportamento. Aqui eu acho importante a gente discutir isso, porque quando ele coloca assim que a maturação é fator secundário, eu entendo que esse tipo de afirmação levou por um tempo a colocarem a psicologia histórico-cultural como uma psicologia ambientalista, desconsiderando a questão do fator orgânico. E eu entendo que não foi isso que o Vygotsky quis dizer, mas o que ele quis dizer é que, até porque essa aqui é a tradução da Martins Fontes, né, eu peguei da Martins Fontes. Isso. Mas o que ele quis dizer é que não é só isso, não é só a maturação orgânica, né, então ele não desconsidera, mas da forma como aparece aqui na obra, a princípio dá para aparecer isso, dá para fazer essa interpretação, né, que eu acho que é equivocada, na minha opinião. É importante essa correção, né, porque se vocês pegarem as obras escogidas, o tomo 6 das obras escogidas, e lerem o mesmo texto, vocês vão ter um outro apanhado, né, e ali, nos primeiros parágrafos, já Vygotsky deixa muito clara essa questão do paradigma botânico, né, que é um paradigma que depois também vai afetar o desenvolvimento do trabalho de um biólogo, né, que vocês conhecem muito bem, chamado Jean Piaget, né, então esse paradigma aí botânico, né, não é um vegetal, né, a criança é considerada como se fosse um vegetal, né, quando a escola olha para a criança assim, quando ela tiver maturidade, ela vai aprender a escrever. Quando ela tiver maturidade, ela vai aprender a ler. Quando ela tiver... E a maturação, o pior do conceito de maturação, é esse fato botânico, né? De que está tudo ali pronto, né? E, na verdade, não está, né? Então, porque a própria incompletude biológica do ser... e é o ser da relação, né, é o ser que precisa da mãe, do professor, precisa do outro, né, o outro é a presença fundamental. Então, esse conceito desenvolvimentista natural, e esse conceito, esse paradigma do comportamento da criança, nessa analogia à botânica, influenciou muito o desenvolvimento da psicologia e da pedagogia, nessa ideia dentro do jardim da infância, só joga as sementinhas lá e as sementinhas vão florescer, né? Não floresce, né? Mesmo estudos, por exemplo, se você pega um bebê e coloca numa caixa, esse bebê, ele não vai, o desenvolvimento biológico dele não vai acontecer, né? Então, a Universidade do Rio de Janeiro, por exemplo, encontrou crianças que eram criadas dentro de caixotes, né? E essas crianças tinham 4, 5 anos, mas como a mãe lavava a roupa, não andava, não falava, não sei o quê, iam examinar neurologicamente, a criança estava normal, né? Mas ela não se desenvolveu, né? Também não gosto desse conceito, né? Por quê? Por causa da falta de relação, de interação humana, né? Então, se você colocar, mesmo nos Estados Unidos, vocês viram casos de crianças que foram criadas assim, como se fossem bebês, então ficava um adulto bebê, né? Não desenvolvia coordenação motora, né? Então, mas o mais terrível disso tudo é que esse paradigma da botânica ainda está aí, né?
a gente ainda trata como um jardim de infância, né? A gente ainda trata, né, as florzinhas das crianças como se fossem florzinhas e estivesse tudo pronto, né? Ai, desculpa. Então, mas assim, leiam As Obras Escondidas, o volume 6, que vocês vão ter um texto mais amplo, né? Não se trata de canonizar Vygotsky, né? Mas se trata de fazer isso que o Ivan tá fazendo, apontar que em alguns textos realmente a visão que passam de Vygotsky é um pouco distorcida. Verdade. E eu acho também, sobre isso que a professora estava comentando, que uma outra implicação é que a teoria sempre tem uma implicação prática, né? É que se você entende a criança nessa perspectiva aí, da maturação, então faz muito sentido aquilo que o Piaget aponta depois, que é da espontaneidade, deixar a criança, entre aspas, decidir o momento em que ela quer, em que ela está pronta, ou que ela está apta para fazer alguma coisa. E talvez isso nunca aconteça espontaneamente, né? Porque se trata justamente das relações que ela estabelece com as coisas e com as outras pessoas, né? Eu entendo que a maturação orgânica, ela é uma base sobre a qual o desenvolvimento psicológico vai acontecer, mas ela não garante por si só que esse desenvolvimento aconteça, né? Ela é a base, mas ela não é o todo do desenvolvimento, né? O edifício que vai ser assentado em cima dessa base vai ser proveniente das relações que a criança estabelece e das condições que são oferecidas a ela também, condições culturais, né? Cujos recursos estão na cultura, são oferecidos pela cultura, né? Essa relação aí com os outros indivíduos. Então, eu entendo que é isso. Quando a gente foca essa questão da maturação botânica, então tem aquelas coisas que, igual a professora comentou, daí os professores, os pais vão dizer, mas a criança ainda não fala porque não está na idade, a criança ainda não anda porque não está na idade, a criança não escreve porque não está na idade, e tudo se explica daí pela idade, mas se deixa em segundo plano todas as intervenções que foram feitas a fim de que isso acontecesse, e que se não tivessem sido feitas, não teriam esse resultado, né? A criança não andaria como nós andamos, não falaria como nós falamos, não pensaria da forma que nós pensamos. Uhum. Então, tem essa implicação aí. E deixar a criança por si só, talvez ela até chegue a aprender algumas coisas, a desenvolver algumas coisas da cultura, porque ela observa, ela imita, mas se não tem o direcionamento, não há garantia, que não há garantia que isso aconteça, né? E dois, que pode ser defasado, pode ter o tempo em que isso acontece pode demorar muito e prejudicar a criança de outras formas, por exemplo. É claro, quando a gente fala isso, meio que dá margem para aquele discurso da neuropsicologia também atual, que é das janelas de oportunidade. E não é bem isso que eu quero enfatizar aqui, mas é que é o papel da mediação, né? Que a coisa não acontece assim tão naturalmente e tão espontaneamente, ela é mediada. Né? Ivan, estão pedindo para você voltar na primeira transparência? Essa aqui, será? Quem que pediu? Essa aí, Gilmar pediu essa, Gilmar? Depois ele compartilha, gente, a transparência. Vamos deixar dar sequência para a fala. E o Moacir Tulés, que também está comentando, né, intelectuais da época, Vygotsky, Vladimir Mayakovsky, Eisenstein, lógico, né? É um homem do seu tempo, né? E aí o Rogério Grilo está citando 2 filmes bem interessantes, A Maçã, que é um filme iraniano, e O Enigma de Caspar House, né? Esse eu vi. Nesse aí fica bem que eu vi, né? E aparece muito essa questão da importância da mediação, né? Inclusive, não só da mediação, mas dessa questão do tempo também, né? Em que ela é feita. E aí dá margem justamente para o discurso da neuropsicologia. Mas não deixa de ser importante, porque faz sentido. Vamos lá, então. Pode seguir, Ivan, porque daí você compartilha daí
Gilmar, todo mundo vai receber daí um PowerPointzinho, as anotaçõezinhas aí. Ok. E daí, então, prosseguindo aqui, ele vai trazer para nós que a psicologia moderna tem um discurso um pouco diferente do modelo botânico, inclusive criticava esse modelo, né? Ela vai se basear no modelo zoológico. E esse modelo zoológico trazia para nós o método da experimentação, que era um método muito difícil para o modelo botânico trabalhar, né? Nessa comparação do animal com a criança. O animal é mais parecido com a criança do que as plantas, né? Então, essa é a lógica. E aí, o que aconteceu em decorrência desse modelo de experimentação foi a transposição dos resultados dos laboratórios para as creches. E isso trouxe a contribuição para os estudos das bases biológicas do comportamento. Então, teve a sua importância, né? Permitiu que a gente tivesse uma melhor compreensão sobre a formação dos processos psicológicos elementares que o homem compartilha com os animais, ou seja, que os animais possuem e o homem também possui, né? Mas esses dois modelos aqui formaram um paradoxo, e o paradoxo é que, se por um lado o modelo botânico enfatizava o caráter singular das funções psicológicas superiores e a dificuldade de estudá-la pelos métodos experimentais, por outro, o modelo zoológico considerava as funções psicológicas superiores como uma extensão daquelas que são existentes nos animais inferiores. E esse modo de teorizar aparece na análise da inteligência prática, pelo uso das crianças, né, pelo uso dos instrumentos. Só que, e qual que é o paradoxo? O paradoxo é que o modelo botânico reconhecia, então, o caráter singular das funções psicológicas superiores, ou seja, dava um lugar de destaque para elas e reconhecia essa diferença, né, mas não tinha como provar, vamos dizer assim, né, e, por outro lado, o modelo zoológico se baseava na experimentação, mas ele, de certa forma, minimizava a importância das funções psicológicas superiores, quando elas diziam que era apenas uma extensão daquelas que já existiam nos animais inferiores, né, como se fosse uma evolução natural. E para o Vygotsky não era assim. Aí, depois dessa introdução, então, ele apresenta para nós a primeira subdivisão do capítulo. Eu classifiquei aqui como 1.1, 1.2 e 1.3, a estrutura desse capítulo, né? Aí ele começa a falar, então, da inteligência prática nos animais e nas crianças. E, para isso, ele vai dialogar com esses autores aqui, durante o capítulo. Aí, nesse esquema aqui, ele funciona assim, então. Aqui são um resumo do que ele traz, o que os autores falaram, na minha visão, né? E depois a resposta dele para esses autores. Vou fazer uma pontezinha aí, sabe? Posso? Bem curtinha. Então, vejam, o Wolfgang Kieler, ele marcou muito a ciência da época, né? Eu estive lá onde ele trabalhou com os monosantropóides, a inteligência dos monosantropóides, porque naquela época da guerra, veja, toda a ciência e tecnologia estava focada em como é que o homem desenvolve a inteligência, né? E muito dinheiro era dado, então, para os psicólogos alemães, experimentadores, né? Para que realmente eles dessem uma resposta sobre o desenvolvimento da inteligência. Então, inteligência é um conceito, ainda hoje, um conceito muito importante, né? Máquinas inteligentes, inteligência artificial, né? E muito dinheiro era investido nessa pesquisa. Então, nas Ilhas Gran Canárias, nas Ilhas Canárias, né, o Wolfgang Kieler ficava lá estudando e tinha tanta certeza de que ele ia encontrar respostas, que vocês podem encontrar muitos dos vídeos do Wolfgang Kieler no YouTube mesmo, né? Se vocês colocarem lá a inteligência prática nos animais e nas crianças Wolfgang Kieler, vocês vão assistir as gravações deste psicólogo, né?
Hoje, lá nas Ilhas Canárias, ainda tem lá que eles chamam de La Casa Amarilla, né, que é a casa onde ele fez os experimentos. Eu, por acaso, fui lá, né, mas não me deixaram chegar, tinha um monte de guarda em volta, porque tinha uma suspeita também de que ele estava envolvido com os nazistas, né, porque muitos nazistas fugiram, né, naquela época, para as Ilhas Canárias, né. Então, mas o trabalho do Killer inspirou daí, com os monosantropóides e a pesquisa sobre a inteligência dos macacos, Carl Birchler, né, e o Birchler, então, o que o Birchler fazia? Ele e a esposa pegavam todos os experimentos que o Killer fazia com macacos, né, uso de instrumentos na inteligência e faziam com os filhos, né, com crianças muito pequenas e tal, amarravam um biscoito na ponta de uma vara, enfim, então veja, qual que é o paradigma? De um lado, né, Vygotsky está criticando um paradigma botânico, e do outro, um paradigma zoológico, né? Ou somos vegetais, né? Sementinhas e tal, ou somos animais, né? E aonde é que está a nossa racionalidade? Se somos animais racionais por algum motivo. Então, mas era só essa pontezinha, né? Mas é interessante que vocês vão atrás, digamos assim, quando você acha uma lacuna no teu conhecimento em termos da leitura do texto de Vygotsky, reforça a necessidade de que você dê um passinho mais à frente, vá atrás, vá pesquisar, né? Tente descobrir quem que eram esses caras, né? Por que eles estavam lá pesquisando a inteligência prática, né? Porque se seria o macaco, a psicologia do macaco, a chave de resposta para a psicologia do homem, né? E logo Vygotsky vai responder essa questão. Então, a gente não pode adiantar um pouco, colocar a carroça na frente dos bois. Então, era só esse recorte histórico aí que eu estou colocando para vocês, da necessidade de Shapiro e Gerke, né, raciocínio deles, né, peraí, então não adianta comparar animal com criança, porque a criança é muito diferente do animal, peraí, né, a criança não é um macaquinho, né, não é um homem em miniatura, né? Porque o homem é complexo, muito mais complexo do que isso, né? Então, por que não pode utilizar a essência do método experimental da mesma forma como você usa com o animal, né? Será que vocês vão permitir colocar as crianças de vocês numa jaula, né? Longe do pai e da mãe, né? Para fazer experimentos cerrados, compartimentados, né? Então, veja, toda essa crítica de Vygotsky também é uma crítica ao paradigma da ciência, né? Uma ciência, que ciência que é essa? Ela está primando pela reprodução, replicação dos experimentos, né? Mas será que a ciência do homem, ela permite que a gente replique tudo em laboratório, né? Será que o método experimental vai dar conta, né, da variabilidade do humano? Então, Vygotsky está sempre questionando os autores, não só pelo método, mas pelo alcance também do resultado. E ele não nega que esses autores são eminentes ou são importantes, porque esses autores trouxeram alguns resultados, né, em cima dos quais ele realmente vai transformar a pesquisa dele. Aí, desculpa te interromper, vamos lá, Ivan. Não, prof, assim é bem legal. Né? Eu gosto assim, quando é conversado. Né? E a senhora tem muito mais conhecimento para compartilhar, então isso é bem importante também para a gente ir aprimorando aqui. Mas aí o que eu trouxe aqui nessa síntese foi dessa análise que o Vygotsky apresentou ali no capítulo, né? Das relações que ele estabeleceu entre o que aqueles pesquisadores ali acharam, propuseram e a sua própria crítica. E daí ele falou, então, do Killer, que
Eu destaquei aqui alguns comportamentos do macaco e da criança são semelhantes. Então, lá na Primeira Guerra, naquele contexto que a senhora explicou, ele chegou a essa conclusão, né? Ele conseguiu observar isso pelo método da experimentação, e essa conclusão acabou servindo como um princípio guia de toda a atividade de experimentação. Então, os que vieram depois, muitos acabaram seguindo essa premissa, esse princípio, né? De comparar alguns comportamentos do macaco com a criança pela sua semelhança, e assumiram isso como verdade. Daí eles vão tirar uma série de conclusões, depois que para o Vygotsky são equivocadas, né, porque elas não condizem exatamente com a forma como acontece o desenvolvimento no ser humano, pela complexidade que esse processo tem. Então, daí você tem lá o Carl Biller e a Charlotte Biller, como a senhora explicou, que faziam experimentos com os filhos, e o Carl Biller, ele então traz a proposta, ele chama a inteligência prática de raciocínio técnico, né? É assim que aparece lá no livro. E ele vai falar que esse raciocínio técnico precede a fala inteligente, ou seja, a inteligência prática e a fala, para ele, eram processos independentes, né? A fala não influenciava na inteligência prática. O Vygotsky vai dizer que esse é um equívoco, porque supõe que as relações entre a inteligência prática e a fala da criança de 10 meses, por exemplo, são iguais a vida toda, já que nessa forma de raciocinar, a grande questão era a maturação orgânica. Então, a criança já nasceria com a predisposição a desenvolver todo o seu potencial, só bastaria esperar o tempo certo para isso acontecer. É meio que assim, a programação toda já estaria embutida ali, né? E o Vygotsky diz que é um equívoco, porque até se a gente mesmo for analisar, se partisse desse pressuposto, então a criança de 10 meses e um adulto de, sei lá, 50 anos, 40 anos, teriam, né, a relação entre a inteligência prática e a fala seria a mesma, não mudaria nada, né? Como que isso fica? Né? Como é que isso é tratado? Porque qual é o sentido daí da palavra desenvolvimento? Né? Da forma como a gente entende hoje, porque para eles o desenvolvimento era essa questão da maturação orgânica. Mas aí, qual era o sentido, por exemplo, do papel da educação, né? E de todos esses outros artifícios que a gente desenvolveu, de mediação, que a gente desenvolveu ao longo do tempo? Não faria muito sentido, ia ser só acessório, ia ser secundário isso tudo. E, na verdade, a gente sabe que isso é essencial, não é acessório. Então, a gente percebe que eles estavam fazendo uma análise da aparência das coisas. O método experimental, né, com aquele conhecimento que eles tinham, possibilitava que eles vissem e que eles se enfocassem só naquilo que aparecia, mas não nos seus determinantes, no que estava por detrás daqueles comportamentos, que é bem o que o Vygotsky vai pegar, né, quando ele faz o estudo da gênese dos processos. Eu estou entendendo assim. Perfeito, vamos lá. E daí Shapiro e Gerke, então, apontam que, né, com base nos estudos de Keller também, que o raciocínio tem pontos semelhantes e tem pontos diferentes na criança e no adulto. Mas o interessante é que, se a maior parte dos estudiosos ali na época enfocavam nos pontos de semelhança, eles vão dizer que, não, peraí, tem diferentes também, não é só semelhantes, né? Tem esses pontos diferentes e eles merecem atenção. Por que será que são diferentes? E aí eles vão pontuar, então, abrir espaço para o papel dominante da experiência social no desenvolvimento humano, que até então essa era tida como secundária, né? E eles vão falar que o principal mecanismo pelo qual a criança vai se desenvolvendo é por meio da imitação. A imitação, então, traz o sentido de dominar o verdadeiro princípio da atividade. E eles acreditavam que isso acontecia por uma acumulação sobreposta, como se fosse uma fotografia, onde os traços mais comuns ficam mais nítidos e as diferenças vão ficando borradas. Então, eles queriam dizer que, conforme a criança vai acumulando experiências, né, sociais, ela vai se tornando, ela vai desenvolvendo melhor a sua atividade, a sua inteligência. Pode falar. Eu não sei
Você falou comigo, Ivan? Não, eu acho que alguém estava querendo falar? Não sei. Não era o meu colega? Não, acho que a gente abre no Eu final, estava deixando porque você como a fluir, gente assim. tem muita gente, 85 Ok. pessoas na sala, se todo mundo falar, ninguém vai se entender. Acho que assim, você, depois que concluir a tua apresentação e do Christopher, a gente tenta responder as perguntas, né? Não, tá Então, bem. É que eu as ouvi pessoas alguém estão fazendo formulando isso. perguntas aí no chat, vão pensando, né? E depois a gente abre daí, a gente tem tempo ainda. Nossa reunião vai até às 4, então dá tempo de contemplar as dúvidas de vocês, algumas, né? Porque aqui também nem eu, nem o Christopher, nem o Ivan estamos, assim, donos da verdade, né? E nem o Vygotsky, muito pelo contrário, né? Aqui a gente está se aproximando da construção teórica de um autor, né? Que a gente gosta muito e que se transforma cada vez que a gente vai lendo. Então, vamos lá. Aí, então, uma coisa interessante é que a Charlotte Biller observou que nas crianças de 6 meses já apareciam indícios da inteligência prática, e ela considerava que isso se devia ao uso dos instrumentos que esses bebês já eram capazes de fazer. Mas o Vygotsky vai falar que, tudo bem, né, então é um indício realmente de inteligência prática o uso de instrumentos, mas não é só isso, porque nesse momento, quando a criança faz o uso dos instrumentos, quando ela está inserida ali num contexto que propicia isso, no contexto de relações com outras pessoas, no contexto cultural, então ela desenvolve também os movimentos sistemáticos, a percepção, o cérebro, as mãos, ou seja, o organismo como um todo, né? E nesse caso, o sistema de atividade é determinado em cada estágio, pelo seu grau de desenvolvimento orgânico e pelo domínio do uso de instrumentos. Então, aqui fica bem nítido que ele considera as duas coisas como importantes, e não uma em detrimento da outra, né? Mas essa relação entre o organismo e o uso de instrumentos ali, né? Que vem justamente do meio cultural, né? E sobre o que Shapiro e Geck pontuaram, o Vygotsky vai falar para nós, então, desse esquema que eles montaram, né, que tem um princípio definido que apresenta um princípio definido de atividade, que funciona assim: quanto mais experiência a criança tem, então ela compreende mais modelos, ela vai sendo capaz de compreender mais modelos. E isso traz para a criança a possibilidade de refinar a sua comunicação e do planejamento preliminar. Mas só que tem um porém. Ele diz que essa concepção ela é mecanicista, porque ela ela considera a experiência social igual à promoção de esquemas motores, ou seja, ela desconsidera as mudanças internas das operações intelectuais, justamente porque ela considera como um acúmulo, né, um acúmulo onde vai se sobrepondo uma coisa na outra, e não onde as coisas vão se interinfluenciando, né? Exatamente. Não há transformação da quantidade em qualidade e alteração das funções, Isso. né? Então, eles explicam pela linearidade, né? E aí é que é a grande questão do Vygotsky, né? Não há um resultante causa e efeito, não há essa linearidade, né? Porque quanto mais a criança tem hábitos e treina, você imagina que a criança vem aqui e veste o roupão da tia, daí depois veste o roupão da mãe, ela está fazendo treinos de papéis sociais diferentes, aí ela chega no Rio de Janeiro, lá, cadê o roupão? Putz, né? Aqui o pessoal não usa o roupão, né? Então, quanto mais hábitos, mais treino, mais imitação, mais repertório, mas sem linearidade, né? O que o Vygotsky está criticando é a linearidade, né? Porque não é só uma soma de fatores, uma soma de experiências, né? Na verdade, a experiência permite alterar funções qualitativas, né? Das funções complexas superiores, a memória, a atenção, a linguagem, o pensamento, tudo isso a gente vai ver mais para frente, né? Mas esses esquemas, né? Essa visão piagentiana de esquema cognitivo pronto, quer dizer, uma vez que aprendeu, acabou? Não, a criança aprende e também esquece, a memória age, o pensamento age, né?
não tem um esquema, né? O pensamento se desorganiza e qualitativamente se reorganiza numa outra forma muito mais complexa, muito mais superior. E era isso, esse pensamento dialético que os pesquisadores da época não davam conta de alcançar, né? Eu acho que tem que deixar bem claro isso. Tinha influência social? Tinha, veja, nem Piaget não descaracteriza a influência social, mas nunca coloca em relevo como o social e o cultural afetam o desenvolvimento das funções complexas superiores da forma como que Vygotsky consegue fazer isso. Então, muito legal, muito boa essa explicação. E aí, por fim, ele traz também, então, a consideração de Guillaume e Meyerson, que falam dos métodos usados por macacos, que com base também em métodos usados por macacos antropóides, uma análise que eles fazem desses experimentos, eles concluem que, sim, né, os comportamentos coincidem mais ou menos com o de pessoas afásicas. E quando eles falam isso, aí o Vygotsky entende que essa tese reforça, então, né, essa proposição deles reforça a tese que ele tinha de que a fala, então, tem sim um papel essencial na organização das funções psicológicas superiores. E por quê? Porque eram pessoas afásicas, então essas pessoas não tinham o domínio da fala, né, não falavam, não... E, então, teoricamente, elas estariam numa condição mais parecida com a dos macacos, pelo não domínio da linguagem. Só que, ao falar isso, então, se as pessoas têm esses comportamentos parecidos e elas não dominam a fala, então é claro que as pessoas que têm uma transformação qualitativa nos seus processos psicológicos, né, e que dominam a fala, então tem essa relação aí, né? Se aquelas pessoas que, assim como os macacos, não têm o domínio da fala, têm comportamentos parecidos, e as que têm o domínio da fala têm comportamentos superiores, vamos dizer assim, então aí tem alguma coisa. É meio que isso que eu entendi que ele ficou grilado, entre aspas, né? Então isso reforça a tese da importância do papel da fala. Só uma pontezinha aí. Vejam só, naquela época, as patologias, quer dizer, deficiência intelectual, deficiência, afasia, deficiência, enfim, né? A tal da defectologia, que mais tarde vocês vão ver, estava muito na moda, quer dizer, os pesquisadores estavam querendo achar núcleos comuns sobre o desenvolvimento intelectual, né, que permanecessem ou que fossem alterados, até porque a neurologia, né, e a localização das funções, o mapeamento cerebral, quer dizer, essa região do cérebro serve para isso, ou aquela serve para aquilo, estavam muito na moda naquela época, né, até porque recebiam também muitas pessoas... crianças que eram abandonadas, crianças que estavam pela rua, né, órfãos, né, da guerra, né, então tinha uma grande preocupação, então, com essas questões, né, tentando referendar, né, pesquisas que dissessem respeito a aspectos muito específicos da fala. Vamos lá, que letra é essa, Ivan? Nossa, é uma letra bem comprida, prof. Tá ótimo. É possível. Mas aí, traduzindo para vocês. Bom, então, daí depois ele passa para o tópico seguinte, que é a relação entre a fala e o uso de instrumentos. Aí ele começa citando novamente o experimento de Killer, né, do uso de instrumentos em antropóides, e a conclusão de que independe da atividade simbólica, então o uso de instrumentos e a atividade simbólica são interdependentes nessa visão que tinha sido trazida a partir dos experimentos de Killer. E aí, então, isso tem uma implicação de que na pesquisa sobre o desenvolvimento, sobre a história natural do desenvolvimento do intelecto prático, costumou-se estudar o uso dos instrumentos de forma isolada dos signos. Então, eles desconsideraram o papel dos signos, né? E logo... Oi? Não sei, tá um chiado.
Tá? E logo, a origem e o desenvolvimento da fala e outras atividades que usam os signos foram tratadas, então, como sendo interdependentes da organização da atividade prática, ou seja, não dependia uma coisa da outra, fala e atividade prática. Os psicólogos estudaram o desenvolvimento do uso de signos como por exemplo, de intelecto puro, né? Como é que eu explico isso? Eles estudavam, então, como se fosse uma manifestação do intelecto puro, ao invés de um produto da história e do desenvolvimento da criança, né? Ou seja, como se aquilo tivesse enraizado, tivesse programado, e não como se fosse um produto dessas interações que a criança desenvolve ao longo da sua experiência, né? Da sua vivência. Exatamente. Então, veja, a importância da função social, do aspecto social, gente. Ninguém nasce pronto, nasce? Não nasce, né? Mas naquela época, eles acreditavam que existiam crianças que nasciam bem dotadas, superdotadas, muito inteligentes, então tinha uma inteligência prática muito acima do normal, né? E eu sempre falo com os meus alunos, olha, para mim, se Mozart nascesse no meio da selva africana, não fosse pai, filho de músico, o máximo que ele teria alcançado seria um excelente tocador de tambor, né? Porque os recursos que o ambiente fornecem para a criança vão permitir que ela desenvolva, né? A sua inteligência, né? Então, mas naquela época existia também um certo modismo, né, de buscar, né, naturalmente, pessoas naturalmente inteligentes, né, como se aquilo fosse algo cromossomial, quer dizer, nasceu com o DNA da inteligência. Então, todo o resto da humanidade será eliminado porque não tem aquele padrão, né, da inteligência, daquela inteligência. Então, o conceito de inteligência, gente, até hoje... Oi, prof. Oi? Acho que ela caiu, será? Mas eu vou aproveitar a brecha que a professora estava falando, que esse conceito que ela está colocando aí é bem da época e assim, mal comparando, né, grosseiramente comparando, ele vai influenciar o pensamento nazista também, né, porque ele vai começar a pensar assim, é um pensamento da eugenia que estava muito na moda naquela época, né, na filosofia, nas ciências modernas, e claro que isso atingiu também a psicologia, né, então assim, poxa, se existe o dom, né, todo o raciocínio que a professora colocou, que não é necessariamente um pensamento de colocar uma maneira, porque tinha um certo racismo aí, mas não, eu não estou, né, não é a primeira camada que estou querendo falar. Mas é interessante isso, que como isso contamina a produção da ciência na época também, né? Como isso é uma coisa assim de tornar, não, todos os homens têm essa inteligência, né? Não é uma coisa que se constrói pelo meio social, pelas interações, e assim vai. Né? Eu só queria destacar isso, assim, que no futuro, né, alguns anos depois, a própria filosofia e tudo junto vai dar base para o pensamento nazista e fascista. Muito bem, Christopher. Valeu. Prosseguimos aqui? Prosseguimos. Vamos lá. Então, dentro daquele pensamento, eles consideravam que a criança descobria espontaneamente o uso dos signos e dos seus significados, e não que isso era aprendido, né? Isso já era programado. E aí ele traz uma consideração do Stern, então, que ele fala assim, que o Stern descobriu, fez um achado importante ali, que ele vai pontuar que a maior descoberta da vida da criança é justamente os signos, quando elas percebem que os signos verbais têm um significado, que as palavras significam coisas, né? Por exemplo, e esse foi o maior achado ali do Stern. Mas, por outro lado, é como se a mente contivesse todos os estágios do desenvolvimento já na sua forma completa, esperando o momento de emergir. Então, o Stern também ainda
tinha um pensamento como era próprio daquele modelo baseado na experimentação animal, né, daquela conclusão da semelhança do comportamento do animal com a criança, né, que já é isso daí. E aí, ele vai apontar, o Vygotsky, que o instrumento e a fala eram estudados como processos separados, mesmo quando eles estavam intimamente ligados numa operação. E essa conclusão vai de encontro ao conceito da fala egocêntrica do Piaget, né? A fala egocêntrica que considera a importância prática da fala, mas não considera a função de organização da atividade e nem a sua função comunicativa, né? Então, aqui está uma das críticas ao que ele chama de fala egocêntrica do Piaget. E para ele, apesar de poderem a inteligência prática e o uso de signos operar independentemente nas crianças pequenas, a unidade dialética desses sistemas no adulto é que é a verdadeira essência do comportamento complexo. Então, para nós, a atividade simbólica é a organizadora específica que invade, né, o processo do uso de instrumento e produz as formas novas de comportamento, fundamentalmente humanas. E aí ele fecha essa segunda parte com essa conclusão, né? Que para nós, então, a atividade simbólica é que é a organizadora específica. E essa atividade simbólica estava sendo desconsiderada até então. Sim, porque se diferenciava o homem dos animais pelo uso do instrumento, mas ora, se os animais usam instrumento, o homem também usa, né? Então não é a capacidade de usar o signo, o significado das coisas, né? É isso que distingue o que é tipicamente humano, né? Eu posso dizer para vocês, pense uma mesa. Então, vocês vão produzir um pensamento, cada um de vocês vai pensar, a minha mesa. Aí eu pergunto, como é que é a tua mesa, Ivan? A minha é branca, a minha é de madeira, a minha é de vidro, a minha é de acrílico. Veja, por que a gente consegue pensar mesas? A gente não pensa a mesa, a gente pensa mesas, né? Porque nós temos, além da criação e da imaginação, a capacidade de entender, né, que essa palavra, este signo, tem um significado, né? E essa nossa mesa, é lógico, ela vai ser produzida na nossa mente, na nossa imaginação, na nossa criação, a partir das nossas vivências, né, da nossa experiência. Lógico, se eu tiver aqui um arquiteto participando do curso de Vygotsky, talvez ele faça uma mesa mais angular na cabeça dele, eu sei lá que tipo de mesa ele vai conseguir bolar, né, mas, assim... Agora, se eu disser para o meu cachorro, Charlie, pense um osso, né? Ele sabe pensar ossos diferentes, né? Não sabe. Isso é interessante, porque, assim, né, usando como exemplo esse objeto mesa. Então, a mesa, teoricamente, a função dela é para suportar outros objetos, né? A mesa de jantar é onde as pessoas vão jantar, mas eu posso usar a minha mesa de jantar para fazer outra coisa, para encher de adorno em cima, para trabalhar, para fazer diversas outras funções, além daquela única pela qual ela supostamente foi programada, né? Então, eu construo outros significados para essa mesa também. E eu também posso construir outros sentidos, que vai ter a ver com as minhas experiências particulares em relação àquele objeto e a representação que eu tenho dele, né? Isso mesmo. Agora, o macaco não, né? Não. Uma banana é a banana, né? E o pau para pegar a banana é o pau para pegar a banana, né? Então, a inteligência prática do macaco, ela é muito prática, né? A inteligência dele serve para ele pegar a vara, cutucar e derrubar a banana, e pega a banana, né? Agora, a criança não, né? Ela pega a vara vira cavalinho. Veja a função do jogo, do brinquedo na criança, né? Vira cavalinho, vira uma espada, o mesmo pau. Quantas coisas o pau não pode virar? Por quê? Porque o humano não é uma inteligência instrumental, prática e técnica, né? O conteúdo do humano é muito mais criativo, imaginativo, né? Enfim.
Mas siga lá, Ivan, vamos lá. Bom, aí no item 1.3, então, ele vai falar sobre a interação social e a transformação da atividade prática. Então, é a relação entre essas duas coisas, né? Como que interagindo socialmente a atividade prática se transforma, se diferencia dos animais no homem, né? No homem são diferentes do que nos animais. Ele já começa apresentando uma conclusão, que o momento de maior significado no curso do desenvolvimento intelectual que origina a inteligência prática e abstrata é justamente quando a fala e a atividade prática convergem. E aí ele pontua, então, que logo que a criança pequena inicia a fala e o uso de signos incorporados a uma ação, essa se transforma, ou seja, a ação se transforma e se organiza de forma nova, possibilitando o uso de instrumentos especificamente humanos, né? Ou seja, aquilo que a gente acabou de conversar sobre lá o macaco e a criança. Então, o macaco, ele usa aquele objeto com aquele propósito funcional dele, para pegar a banana lá, o pau para pegar a banana. Mas para a criança, o pau pode ser o cavalinho também, não precisa ser só para pegar alguma outra coisa, né? E ao longo dos capítulos ele vai citando vários exemplos que são interessantes para ilustrar as coisas que ele fala também. Por exemplo, eu acho que é mais para frente, não é tão agora, mas ele cita aquele exemplo da criança que foi reproduzido, né? Acho que pelo Levina, não lembro. Não foi outro nome, depois aparece. Levina. Foi, né? Levina. Que eles colocam um objeto em cima lá do armário e a criança tem que pegar. Então, como que daí ela vai fazendo para pegar esse objeto? Ela vai apontando, vai falando. Isso é no capítulo 2, eu acho que ele fala. Mas é interessante para a gente pensar aqui já como a criança vai raciocinando as coisas a partir da união entre a fala e os signos com a sua ação, que possibilitam ela transcender aquela limitação imediata, né? Da relação com os objetos, que é típica dos animais. Por quê? Porque o pensamento daí, veja, o pensamento já é um pensamento verbal, né? Então, há um momento em que a fala é intelectual e há outro momento em que o pensamento é verbal, né? E aí esse caminho do desenvolvimento se cruza, né? E seguem orientações distintas para Vygotsky, né? Que a fala passa a ser interna, né? Então, eu penso através de palavras, né? Eu penso a mesa, né? A mesa já é a minha mesa, né? Já está internalizado, né? O que foi construído na relação social, né? A ideia de mesa, o signo mesa, a materialidade objetiva da mesa passa a ser apropriado internamente, né? Pelo meu pensamento, para que eu possa pensar a mesa. Não sei se ficou claro, mais coisa. Mas a gente pensa também por palavras, né? Então, a palavra altera o pensamento, né? Isso a gente vai ver em todo o capítulo, todo o livro 2, né? Que é o pensamento e linguagem, né? Qual é o desenvolvimento do pensamento e qual é o desenvolvimento da linguagem, né? Então, vocês vão ver que é uma leitura bem dialética, ele vai para frente, volta, então não se preocupem, assim, de dar conta, de pegar tudo no primeiro momento, que realmente a gente não dá conta, mas alguma coisa fica. Verdade. Eu acho que eu vou fazer um pouco diferente agora, prof, eu vou tentar sintetizar mais, só falar o que é bem importante de cada capítulo, que agora já é 3h15, né, e ainda tem para as pessoas falarem. Tá, vamos lá. Tá? Tinha esquecido do horário, tá certo. Já deu uma hora. A gente quer conversar sobre tudo, mas aí, né? Não dá tempo. Não dá. Bom, então a questão é que quando a fala e a ação se unem, né, os signos passam a ser incorporados às ações, a criança adquire a possibilidade de poder controlar o ambiente com a ajuda dessa fala, e isso tem algumas implicações. As implicações são que ela estabelece novas formas de se relacionar com o ambiente, e que isso auxilia ela na autorregulação do seu próprio comportamento. Então, a relação dela com o ambiente mediado pela fala
né, pela linguagem, pelo símbolo, produz novos comportamentos, esses novos comportamentos têm consequências diferentes, e essas consequências diferentes também influenciam a regulação do próprio comportamento da criança, vai se modificando, se interinfluenciando, né. Por isso é uma relação complexa, eu entendo, não é só causa e efeito, mas é que uma coisa vai influenciando a outra, a criança muda o ambiente muda a criança, esse novo ambiente muda também a criança. É uma coisa meio que assim que eu vou entendendo o que vai acontecer. E aí... Oi? É isso mesmo, né? A regulação do comportamento é outro tema, né? Que é bem importante agora na época da pandemia, né? Quem tem filho pequeno aí, né? E como é que a criança aprende a regular o próprio comportamento, né? Como é que ela consegue controlar o próprio comportamento, né? Então, o Vygotsky vai nos ajudar a entender bastante esse aspecto, né? É quando a fala internaliza, né? Essa fala internaliza, então ela é um organizador qualitativo da própria conduta da criança. É verdade. E aí ele faz algumas considerações sobre o pensamento de Piaget ali da fala egocêntrica, e ele vai apontar para nós que ele classifica a fala egocêntrica de Piaget como uma etapa de transição, diferente do que o Piaget tinha colocado, né, que para ele era uma fase inicial, e para o Vygotsky é uma fase de transição entre a fala interior e a exterior, né, e daí ele comenta justamente essa questão que a professora colocou agora, da internalização da fala social, que também é a história da socialização do intelecto prático, que é quando ela adquire a possibilidade da função simbólica, né? E aí isso tem uma mudança estrutural na relação entre a fala e a ação. É possível perceber essa mudança estrutural, e ele coloca aqui duas... Acho que tem que desligar um pouco as câmeras, que a conexão está bem lenta. Eu não sei se o Lucas está aí, manda uma mensagem para as pessoas desligarem a câmera, que daí a gente consegue ficar mais rápido. Beleza. É possível de entender uma fala. Bom, então daí a mudança estrutural da relação entre a fala e a ação, ele coloca aqui dois tópicos, que primeiro, a fala acompanha a ação, então isso serve para a solução dos problemas, né, de forma dispersiva e caótica, quando a fala acompanha a ação, ou seja, acontece a primeira ação e a criança vai narrando o que ela vai fazendo. Mas depois, a fala vai se deslocando cada vez mais em direção ao início desse processo, de modo que, com o tempo, ela passa a preceder a ação. E aí, ela funciona como auxiliar de um plano já concebido, mas ainda não realizado. Ou seja, primeiro a criança vai agindo e ela vai narrando. A linguagem vem depois, acompanhando a ação que ela está tendo. Mas, com o tempo, quando ela vai ficando mais experiente nisso, sofrendo as devidas mediações também, então essa fala vai ajudando ela a organizar o pensamento. Essa fala que de exterior vai passando para interior, quanto mais ela vai se tornando interior, mais ela vai dirigindo o comportamento. Ela vai auxiliando na criança a função de planejamento, né? Então a criança passa a poder pensar primeiro antes de executar a ação. E ela começa a ter a possibilidade não mais de agir apenas por tentativa e erro, mas de fazer ações planejadas. E aí, como conclusão, ele traz, então, que a capacidade humana para a linguagem habilita as crianças a providenciarem instrumentos auxiliares na solução das tarefas difíceis, possibilita as crianças a superar a ação impulsiva, a planejar uma solução para um problema antes da sua execução e a controlar o seu próprio comportamento. Desse modo, os signos e as palavras funcionam como um meio de contato social com os outros, né? Aqui, então, está presente a função cognitiva e comunicativa, né? Que tornam-se a base de uma forma nova e superior de atividade nas crianças, que tem a ver com aqueles exemplos que a gente já deu. A criança
pela função simbólica que ela adquire com a possibilidade da fala e domínio da linguagem. Então, ela passa a conseguir estruturar suas funções psicológicas superiores, né? Ela consegue fazer a transição entre o que é das funções elementares para as funções superiores. Ela transforma qualitativamente essas funções. Alguém quer acrescentar alguma coisa no final? Não, acho que vamos indo, daí a gente abre para as perguntas, Tá. Ivan. Aí, no capítulo 2, ele vai falar, então, do desenvolvimento da percepção e da atenção. E ele começa falando da relação entre fala e o uso de instrumentos. Ele diz que essa relação afeta as várias funções cognitivas, e, em particular, a percepção. Na criança, a percepção não se desenvolve de forma contínua e direta, né? Mas ela é aperfeiçoada de forma contínua, direta e aperfeiçoada das funções que estão presentes nos animais. Não é assim que funciona, é mais complexo. E aí, com base nos experimentos que ele e os colegas dele, né, os seus colaboradores fizeram, então, ele acredita ser possível descobrir as leis básicas que caracterizam as formas humanas superiores da percepção, que era a grande preocupação dele. E o primeiro conjunto de experimentos, então, traz os estágios do desenvolvimento da percepção de figuras pelas crianças, né? Então, foram experimentos com figuras, e aí eles analisavam a forma como essas crianças percebiam essas figuras. Eram baseados nos experimentos de Binet e nas análises de Stern. E a maneira como a criança pequena descreve a figura muda nos estágios sucessivos do desenvolvimento. Esse foi um achado deles, que a criança responde de maneira diferente ao mesmo estímulo quando ela está em momentos diferentes do seu processo de desenvolvimento, né? Então, por exemplo, de 1 a 2 anos, ele vai comentar daí como que o Stern analisava isso. O Stern analisava que de 1 a 2 anos a criança percebe objetos isolados num conjunto da figura, e que de 2 anos a mais velhos é que elas conseguem estabelecer as relações complexas entre os objetos. Então, para o Stern, as crianças percebem os primeiros objetos isolados antes de perceber as relações do todo, ou seja, a figura como um todo. Mas o Vygotsky dizia que não é bem assim, né? Com base nos experimentos que eles replicaram, e nesse ponto de vista, nessa matriz epistemológica que ele traz também, então ele percebe os resultados de uma maneira diferente. Ele percebe que os processos perceptivos da criança são inicialmente fundidos, e só depois é que se diferenciam. É quase o contrário do que o Stern ali falou, né? Mas a diferença é que para o Stern era um raciocínio mais simplista. Não é que inicialmente esses objetos isolados é como se para ele a criança tivesse uma limitação cognitiva, até mesmo, mas o Vygotsky vai dizer que não é isso. O que a criança possui é uma limitação na linguagem. Então, ela percebe o todo, e a criança, em um determinado momento, já é até capaz de perceber as relações que existem ali na figura, mas ela não é capaz de verbalizar isso, porque ela ainda não tem domínio da linguagem. E aí, o que ela utiliza para compensar são os gestos motores, né? Então, ela começa se mexendo mais para tentar explicar o que ela quer, indicando, utilizando as suas expressões e as palavras que ela consegue. E depois, quando ela vai adquirindo mais vocabulário também, aí ela passa a diminuir um pouquinho a questão das expressões, não diminuir, mas ela começa a aumentar a sua capacidade de representar as coisas que ela fala, né? E aí, então, ela consegue apontar nas figuras as relações contando, mas inicialmente ela não consegue fazer isso pela falta de domínio que ela tem, de experiência que ela tem com a linguagem. Né? E como é que isso vai acontecer? Então, acontece primeiro pela rotulação, ou seja, que é justamente a criança achar uma palavra que ela conhece para designar ali aquele objeto, e daí tudo é aquele objeto, né? Tudo ela explica por aquilo, e para diferenciar ela usa os gestos, que é isso que eu expliquei. E aí depois
Cadê? Primeiro é a rotulação, e depois... Agora eu esqueci qual que é a outra prova. Aqui, ó, a fala analítica, né? Que é onde ela usa os elementos... onde ela consegue conectar os elementos através de uma sentença, ou seja, formar frases que descrevam aquilo que ela está vendo, né? E aí ele traz também uma contribuição de hipotémia que vem no mesmo sentido da análise que ele estava fazendo, que é da interdependência entre pensamento e linguagem. Ou seja, o mundo não é visto só em cor e forma, mas com sentido e significado. Com base no pensamento ali, na proposta de hipotémia, ele vai dizer para nós, então, que para os homens, né, diferente dos animais, né, considerando aqui a psicolinguística, então, para os homens diferentes dos animais, o mundo não é só cor e forma, ele também é signo e significado. Caberia perfeitamente agora o exemplo da mesa que a gente deu lá atrás, mas no texto ele traz um exemplo do relógio. Então, para o primitivo, né, para um homem com algum tipo de lesão, por exemplo, o relógio é uma coisa redonda com algumas tiras de aço. Mas só que para as pessoas que têm um domínio da linguagem, que estão inseridas na cultura, que eu coloquei aqui como preservadas, é um relógio, né? Então, ele tem uma outra função, né? Ele tem a função de descrever a hora, de controlar o tempo, são outras relações estabelecidas. Esse homem normal, entre aspas, preservado, né, cognitivamente e letrado, enfim, não só letrado, não letrado no sentido que a gente conhece hoje, mas assim, que tem um certo domínio da linguagem, eu vou colocar aqui, né, está inserido culturalmente ali, vamos dizer, e tem o seu cognitivo também preservado, então ele consegue perceber a relação que existe entre aquela coisa redonda e aqueles traços, e essa relação é a função do relógio. Logo, a percepção passa a ser parte de um sistema dinâmico do comportamento, o comportamento de escolha. O homem passa a ter controle sobre o ambiente, passa a poder escolher, inclusive, as ações que ele vai executar. Essas ações não são mais automáticas, elas são pensadas, planejadas. Né? Ele pode escolher, por exemplo, no final de semana, sair sem máscara. É uma escolha. É verdade. Ele pode fazer isso. Mas é o comportamento que também tem a ver com uma outra palavra. Pandemia. Que talvez para ele pandemia não tenha menor significado, não faça o menor sentido, e ele não saiba o que significa pandemia. Então, a gente só escolhe diante do nosso vocabulário, do nosso conhecimento, das nossas possibilidades de compreensão da realidade, né? Nossa, muito bom isso. Professor, deixa eu fazer uma pergunta. Fiz um linkzinho ali com a pandemia, para ver se caiu a ficha. Então, deixa eu fazer uma pergunta. Dá para ouvir agora melhor? Dá para ouvir. Bom, Christopher, então, o que eu ia perguntar é o seguinte, porque quando eu estava lendo, eu cheguei nesse parágrafo que o Ivan colocou, né? Que ele fala do sentido, do significado. Eu fiquei com a curiosidade, assim, aí é a minha ignorância, tá? Ignorância daquele que não sabe. Eu fiquei, será que é a primeira vez que ele faz essa relação do sentido ao significado? É a primeira vez que ele introduz a palavra sentido? Não, porque ele já colocou algumas vezes, né? Mas quando ele correlaciona, será que é o primeiro texto que ele faz isso, assim? Eu fiquei com essa pergunta, assim, sabe? É quando ele faz ele apresenta a ponta do iceberg, sabe, assim? Eu fiquei com essa pergunta. Se é a primeira vez que a gente alveja, né, a gente consegue ver porque é super importante esse conceito, né? Não sei se ele coloca assim, ó, o rabo do gato atrás da cortina, sabe? Isso. Essa pergunta, assim. É bem isso, Christopher. Mas lógico que mais tarde ele vai mostrar tudo isso de um modo muito mais complexo, né? Mas a formação social da mente é bem isso, é reverberar nesse sentido de mostrar que o mundo social, ele é teorizado na nossa cabeça, né? Ele fornece instrumentos, fornece palavras, fornece signos, né? O homem opera no mundo social que está aí, né? Então, não é uma coisa assim
linear, né? Deste modo, né? Produto e produtor da realidade, né? Então, é esse salto qualitativo que Vygotsky está iniciando a fazer, né? Só que aqui, como você falou, realmente o início do rabo do gato, né? Que mais tarde, lá no final, ele vai trazer como uma Perchivânia, né? Mas a gente vai ter tempo para ver isso mais tarde. Vamos deixar o Ivan encerrar lá, senão a gente não vai dar tempo de abrir para essas questões. Vamos lá, Ivan. Tá bom. Daí ele começa a falar do tópico sobre o estudo do comportamento e do comportamento de escolha nas crianças. E ele cita, então, experimentos com crianças de 4 e 5 anos, que eram relacionados a figura e tecla. Eles mostravam a figura e a criança tinha que apertar uma tecla para identificar aquela figura. E daí ele percebe que a estrutura do processo de decisão é diferente no adulto e na criança, porque o adulto tem um plano preliminar e a criança vai pela tentativa e erro. Basicamente, ele vai discutir daí como que isso acontece aqui. Né? A criança tenta e ela acompanha o dedinho dela, acompanha o seu olho e a sua ação, né? Mas o adulto, ele faz um planejamento preliminar, na cabeça dele ele vai estruturando a ação, e depois é que ele faz a ação. E isso acontece porque o adulto, com o domínio do uso de signos, então ele rompe com a fusão entre o campo sensorial e o sistema motor, possibilitando esse novo tipo de comportamento, né? Então, é um signo que faz essa barreira, não é uma programação natural, né? É uma programação artificial, é um recurso artificial que ele utiliza para poder desenvolver essa nova forma de comportamento, que a criança pequena ainda não tem, mas que ela tem o potencial de adquirir mediante a sua inserção na cultura, a aprendizagem e o domínio das formas de linguagem. E o movimento que antes era próprio da escolha passa a ser usado só para realizar a operação já preparada. Né? Ou seja, o movimento que antes era próprio da escolha, ele está falando da criança pequena. Né? Ela escolhia pelo movimento. E depois, ela escolhe pelo planejamento. Ela escolhe pelo planejamento que ela elaborou, não pelo movimento. Só o movimento vem depois, como consequência desse pensamento. É bem fácil explicar se você imaginar uma criança pequena engatinhando, né, Ivan? Ela vai engatinhando, entala embaixo do móvel, né? É sensorial, né? Inteligência muito sensorial ainda, né? Então, ela não percebe se o corpo dela cabe dentro do armário ou não, né? O movimento está guiando, né? Depois ela vai desenvolvendo autocontrole. Não, deixa eu ver se eu consigo entrar e sair de dentro do armário, né, de uma caixa, de algum lugar assim, né. Então, ela já tem uma função de planejamento e autorregulação do comportamento dela, que acontece mais tarde, né, na história do desenvolvimento, né, da própria criança. E aí ele fala da importância, então, da função psicológica atenção, né? Ele coloca que talvez essa seja a função mais importante que embasa o uso de instrumentos, e que também é a capacidade de focalizar a própria atenção que determina o sucesso ou não de qualquer operação prática. Então, a atenção é uma função psicológica essencial, inclusive para o desenvolvimento das outras funções que se seguem depois ali. E aí ele cita algumas considerações do Kafka, por exemplo, a noção de figura e fundo. Ele fala que a criança pode determinar para si mesma o seu centro de destaque, né? Então, ela pode retirar do fundo figuras novas. E isso possibilita para ela agir de uma forma diferente sobre o ambiente. Então, ela não precisa perceber só aquilo que está no campo visual imediato dela, aquele centro, aquele pontinho para onde ela direciona o seu olho, mas ela, a partir da função simbólica, pode também compreender a relação entre os objetos de uma outra forma, e isso altera o seu próprio comportamento. Ela pode deslocar a sua atenção para um outro ponto da figura, por exemplo, né? E aí mudar as ações que ela teria. Aí ele faz uma comparação de que o macaco precisa ver para poder prestar atenção,
mas que na criança, diferentemente, a criança tem que prestar atenção para poder ver. Então, é diferente, aqui ele já começa a desmontar aquele discurso. Já começa, não, já é mais um argumento, né, em favor de desmontar aquele discurso de que o comportamento da criança e o do macaco são semelhantes, né, ele vai dizer que, na verdade, não assim, embora em aparência possa parecer que são semelhantes, mas tem uma diferença fundamental aqui, né, que a criança, ela presta atenção para poder ver e compreender, e o macaco não, é o contrário, mais simplista, é uma relação direta, né, que ele estabelece. Então, ele fala para nós que combinar os elementos dos campos visuais do passado e do presente num único campo de atenção leva à reconstrução de outra função fundamental, que é a memória, e que ele vai discutir mais para frente isso, né, que é a união do passado e do presente. Mas, então, a atenção também é essencial para poder estruturar essa função memória psicológica. Oi? Memória. Se você não prestar atenção, Sim. Você não vai guardar na memória a lição do Vygotsky. Porque a memória tem uma relação com a atenção. Se você está lendo enquanto você está dirigindo, está lendo enquanto faz outra coisa, então você até pode ler, né? Mas até que ponto a aprendizagem vai se efetivar, né? Você lê, mas não guardou na memória, não armazenou, né? Então, é isso que mais tarde vai dar aquele conceito de aprendizagem significativa, né? A aprendizagem só é significativa quando ela vale, né, para sempre, né? Você não esquece, porque realmente você aprendeu, né? É verdade. E interessante disso é que a atenção é tão importante para a memória, e a memória é tão importante para a mudança do nosso comportamento, para a nossa forma de comportamento, né, complexo, que, por exemplo, tudo que a gente sabe hoje, até mesmo o fato de eu estar falando aqui, tem a ver com isso, os registros da memória que eu tenho, né, que é essa experiência do passado que eu fui armazenando e que me permite agir no presente de uma maneira diferente, e, inclusive, estruturar essa experiência toda para planejar um futuro. Né? Deixa eu ver o que mais que vale a pena mencionar aqui. Temos 30 minutos para abrir para... Falta quanto tempo, mais ou menos? Já está acabando aqui, ó. Acho que mais 5 minutos dá. Daí, mais para frente, ele vai mencionar, então, Lindner, né, que se baseou na experiência de Killer, só que com crianças surdas, ao invés de macacos. Então, que ele fez as experiências com macacos, e o Lindner fez as mesmas experiências, só que com as crianças surdas. E ele percebeu que as motivações eram diferentes nas crianças e nos macacos. Nas crianças tinham motivações novas, socialmente enraizadas e intensas, que davam direção à criança. E nos macacos não tinham essas motivações novas e socialmente enraizadas. Socialmente enraizadas, ele quer dizer que as motivações das crianças têm a ver com o seu contexto cultural, o seu contexto social, elas vêm da sociedade, desse ambiente onde essa criança está inserida, né? E no macaco, as motivações, elas são fisiológicas, puramente, mas na criança, não é só a comidinha, mas é o jeito que a mãe dá a comidinha, é o que a mãe fala enquanto dá a comidinha, as interpretações que ela faz em torno daquilo, né? As motivações são outras, não é mais só sanar a fome, é também ter a atenção da mãe, né? É o ser cuidado, outras coisas que vão sendo construídas juntas, para além da motivação. Do alimento, é o outro alimento. Oi? É o outro alimento que nos alimenta. É o outro alimento que nos alimenta. Né? E aí ele vai falar, então, da importância de Kurt Lewin, né, que trouxe algumas contribuições que fortaleceram essa questão das motivações socialmente enraizadas. O Kurt Lewin descreve essas motivações como quase necessidade e defende que essa inclusão em qualquer tarefa leva a uma reorganização de todo o sistema voluntário e afetivo da criança. Então, quase necessidade, eu entendo, é um conceito que eu vi faz tempo. Kurt Lewin é um nome bem respeitável na psicologia social americana, especialmente, né, prof?
Muito, muito. Kurt Lewin é um dos pais da Gestalt, né? E é interessante, o Kurt Lewin, ele foi aprendiz, não é bem aprendiz a palavra, mas eu não lembro agora, mas ele estudou também com um tutor em comum com o Vygotsky e com aquela psicóloga brasileira que fala dos especiais, como é que é? Helena Antipoff. Acho que foi o Claparede, não foi? Foi. Né? Então, eles têm uma visão sobre algumas coisas que se assemelha bastante, assim, na consideração do social. Né? O Claparede tinha um pouco isso, não era da forma do Vygotsky, mas ele já trazia uma visão um pouquinho diferente em relação a isso, a influência do ambiente, né? E aí, então, o Kurt Lewin vai trazer essa ideia aqui, né, que leva essas motivações novas levam a essa reorganização do sistema voluntário e afetivo da criança, por meio dessas quase necessidade, porque não é uma necessidade, né? Não é a fome, mas é o que vem junto, embutido ali. Né? Os significados atribuídos àquilo. É o que Marx vai dizer, né? Que as nossas necessidades não vêm só do estômago, né? Elas vêm da cultura, né? Elas vêm enfim, dos nossos hábitos, da nossa aprendizagem, né? Kurt Lewin estava muito preocupado com isso, né? Porque os judeus, né, intelectuais, né, uma sociedade altamente educada, conseguiram permitir o fascismo, né? A gente pode se perguntar, né? Será que a gente está permitindo o fascismo? Né? Porque a necessidade de um líder, de repente, né, de um governante, de alguém que surja, assim, para resolver todos os nossos problemas, né, de desemprego, disso, daquilo, né, faz com que as pessoas acabem seguindo, né, trilhando esse líder, né. Mas a atividade voluntária, a atenção, a concentração, a motivação, existem muitos autores, né, da psicologia que trabalham com isso, né. Mas Vygotsky, ele vai dar um salto, né, em relação aos estudiosos da Gestalt, né, porque que o todo é maior que a soma das partes, a gente já sabe, né. Agora, o que Vygotsky vai nos dizer é como essas partes se combinam qualitativamente diferente, né? Porque a Gestalt, ela diz, não, o todo é maior que a soma das partes. Se você vê a árvore, não vê a floresta. Mas Vygotsky diz, não, o mais importante não é isso, né? É que todas essas partes combinam-se num rearranjo que é diferente, né? Que é a localização da própria subjetividade, né? Uma subjetividade individual enraizada na cultura e no social, né? Mas, assim, não se preocupe, porque a gente vai resgatar todos esses conceitos o tempo todo, né? E que aí está bem o caráter dialético da sua proposta, né? Porque que não tinha sido superado pela Gestalt, então eles viam essa relação de uma maneira ainda mais simplista. E o Vygotsky traz esse olhar complexo, né, para isso que esses autores estavam colocando ali. Então, eu acho bem interessante que ele pega as contribuições de todo mundo, ele não joga tudo fora, né, mas ele constrói uma nova proposta em cima. É como se ele olhasse de um lugar diferente e, por consequência, visse coisas diferentes. Né? Enquanto todo mundo estava olhando a partir de um mesmo lugar, né, ele tomou uma outra posição e viu coisas que os outros não viram, né, mas a partir daquilo que eles construíram também. Né? E isso eu acho fantástico, assim. Porque ele é fruto também do seu tempo, dialoga com os autores do seu tempo, mas ele está num descompasso, né? Ele está adiante, né? Porque ele vai tecer a crítica justamente nisso, né? O que você, na tua teoria do comportamento humano, está deixando de fora, né? A consciência como problema da psicologia do comportamento é um texto muito interessante do Vygotsky, né? Ele diz, mas por que a consciência humana, né? Que é um tema tão complexo, tão importante, a maioria das psicologias deixou de fora. Né? É verdade. Psicologia da clínica, do indivíduo, do trabalho, do social, psicologia da educação, né? Todas as psicologias criadas aí deixaram de fora a consciência. Né? Ora,
Então, o problema da psicologia do comportamento, será que não é o problema da psicologia da consciência? Né? Por que a psicologia deixou de fora, né? Talvez porque teve sob o domínio do inconsciente durante tanto tempo, né? Ou de uma psicologia que acredita que o homem é movido por seus impulsos animais, né? Pelo seu thanatos, né? Pelo domínio do inconsciente, né? Agora, Vygotsky não, ele vai dizer justamente o contrário, não há nada, né, no nosso consciente ou inconsciente que não tenha passado pela nossa percepção, né? Não tem esse filtro, né, da sociedade e da cultura, né? Até o vampiro do meu pesadelo é um vampiro que eu já vi, né? Já vi no mundo em algum lugar, né? E é muito isso, né, que então a nossa consciência tem a ver com essa experiência que é captada pelos nossos órgãos dos sentidos, mas que também é processada por eles, ou seja, é significada por eles, pela nossa experiência, né, através das ferramentas que são disponibilizadas a nós, e através da nossa atividade. Então, é importante que a atividade é um princípio explicativo aqui nessa abordagem também, né? Por meio da atividade que acontece essa relação entre o homem e o ambiente, entre o homem e os outros homens, e a possibilidade de internalização desses significados que transformam o psicológico humano através né, dessas ferramentas, instrumentos, símbolos. Ótimo. Ivan, falta muito? Não, já acabou, prof. Ah, beleza. Então, eu acho que a gente vai ter que definir agora quem é... Como é que foi para você a experiência? Estava muito nervoso? Para mim foi um pouco difícil, porque, nossa, eu reli várias vezes e é uma leitura complexa pelas relações que ele estabelece, e como o Christopher falou, a gente não tem o domínio ainda, não conhece muito esses interlocutores com quem ele conversou. Daí a importância do que a senhora falou também de pesquisar esses, né? Mas eu não consegui ter tempo para pesquisar todos esses. Né? Não, foi mas difícil até aqueles sistemas, a gente vai complementando, não se preocupe, né? O Lucas me passou que diz que tem uma lista de perguntas, né, do chat no documento, né? Eu queria que alguém fizesse a mediação, né? Porque se ele me mandar a lista de perguntas, eu não consigo nem passar para vocês 2 ou 3 perguntas, mas vou tentar ver, assim, o que a gente pode responder aqui do chat, né? Ou a gente deixa para responder na próxima reunião, né? Vamos ver se tem alguma pergunta assim que realmente dá para a gente responder agora. Todo mundo pode responder as perguntas, a gente pode colocar no Drive uma pasta e compartilhar as angústias de vocês, e um responde o outro, assim a gente faz um aprendizado coletivo. O que vocês acham? Pode ser? Pode ser, Joyce? Daí a gente põe ali na pastinha as perguntas de vocês, né, e quem tiver as respostas, né, pode ser, Ivan, Christopher? Pode sim. A gente coloca no Drive, daí a gente responde todas as questões, tá? Porque como tem muitas, eu tenho medo de que de repente eu vou selecionar uma aqui e alguém fique sem resposta, tá? Então eu passo daí todas essas respostas, as perguntas aqui para o Ivan e para o Christopher, e eles respondem, ok? Respondem para vocês. Então, se alguém quiser complementar e tal, porque realmente já não temos mais tanto tempo, então o Lucas vai passar daí, que é o nosso monitor, né, para o Ivan e para o Christopher, as perguntas, né, e vocês respondem, se tiverem alguma dificuldade, a gente responde, a gente coloca lá no Drive, compartilha, né, mas assim, eu queria abrir agora, então, para quem quiser complementar alguma coisa, ou se manifestar a respeito de quem vai fazer a nossa programação. Como é que tá, Lucas, para a próxima semana? O que a gente ficou de ver? Bastante, estou pegando aqui. Então, alguém quer complementar? Hermes, você que está aí, está bem concentrado? Como é que foi? Um feedback?
Alguém quer abrir o microfone e a câmera, rapidinho, assim, né? Vamos lá? Porque senão fica só eu dando feedback. Eu adorei, tá, Ivan e Christopher? Meus parabéns, que realmente é um desafio, né? E sintetizar tanta coisa em uma hora, ainda com a professora interferindo. Não, mas sabe que eu estava conversando ali com o Christian que para nós foi difícil sintetizar, porque parece que tudo que ele colocou ali é essencial. Então, era difícil, assim, excluir alguma coisa. Mas o que eu achei mais forte, assim, foi enxergar isso que eu coloquei no começo da conversa, sabe? Enxergar o conteúdo e enxergar o método de escrita dele, sabe? Assim, de Vygotsky. É um método, assim, como eu falei, ele não é despretensioso, né? Todo momento ele vai falar de ontologia, de epistemologia, e vai falar do método científico. Ele não vai fazendo um texto inconsequente, sabe, descritivo, assim, não, ele sabe exatamente onde ele quer chegar. E aí eu fico pensando eu estava pensando assim, até mesmo hoje com a internet, nós temos dificuldade de encontrar outros autores, né, de conhecer esses autores que estão falando, produzindo, né, a gente tem que fazer uma pesquisa muito aprofundada para encontrar, e eu fico pensando, ele escreveu esse texto numa época que não tinha os recursos que nós temos, ele está muito atual, e ele não é raso, ele conhece, ele sabe apontar as falhas. Então, assim, é um texto pesado, muito elaborado, sabe? E aí eu fiquei pensando, assim, engraçado, né? Ele sai do campo do direito, vai para o campo da literatura e se interessa por esse grau de complexidade que é a produção da psicologia, né? Fiquei pensando, esse cara, ele passeia por muitos lugares. É gênio. Por isso que a gente elege estudar Vygotsky, que depois parece que você nunca mais consegue se livrar do autor, né? Você fica estudando Vygotsky a vida inteira. Então, eu estou tentando acessar a programação, eu não sei quem é que teria disponibilidade para nosso próximo encontro. Eu não sei onde é que está o Lucas, eu não sei qual é a programação, não consigo abrir aqui no meu celular, mas eu acho que vocês devem estar mais antenados do que a gente, né? É a função social da mente, acho que é o capítulo 3 e o 4, é isso? E o capítulo 3 é sobre... Eu acho que a gente continua mais ou menos discutindo o uso dos instrumentos, o aspecto do símbolo, do signo, a construção dos significados, da palavra. Pode ser a Joyce. 2 de junho. 2 de junho. A Joyce está animada lá. Joyce, o Hermes, pode ser vocês dois. Olha lá, os dois que estão na minha câmera. Já. Ó, o meu sorteio como é bacana. Já sorteei aqui, ó. Vamos lá, gente. Quem dá mais? Quem mais? 2 de junho. Pode? Pode, Joyce? 3, então, o domínio sobre a memória e o pensamento. Isso. 4. Internalização das funções. Vamos lá, Hermes. Existe internalização? Dá para pôr para dentro essas funções ou não? Sim. Tá topando, então? Fica vocês dois aí, domínio sobre a memória e o pensamento, internalização das funções psicológicas superiores? Pode ser. Pode ser, okay. Joyce e Hermes? Você tem o contato do Hermes, não? Não tenho, mas aí eu fico com o 3 e ele fica com o 4. Pode ser? Pode ser. Pode ser? Ó, e se vocês quiserem, eu compartilho o contato de todo mundo com todo mundo também, o e-mail, faço uma lista de e-mail, né? E compartilho com todo mundo, porque eu acho que é legal. No Drive, gente, o Lucas pode colocar o que vocês tiverem de interessante para compartilhar com a gente de textos, tá? Esse Thought and Language que eu tenho da versão do MIT e da versão da Universidade de Colômbia, eu vou colocar lá, tá? Então, o que eu tiver, eu vou colocar lá, então vocês vão ter um Drive com muita informação, né? E aí... Os filmes, o que eu posso colocar também para vocês? Alguns canais de experimentos, né, da época, né, para a gente ter esse apanhado histórico, né?
o Wolfgang Kieler, o Kurt Kofka, Kurt Lewin, esses psicólogos todos aí, tem uma história bastante interessante, uma história bastante polêmica e uma história que às vezes a gente realmente não tem acesso ou não conhece, né? Então você fica assim, mas ele está falando desse autor, eu não conheço, nunca vi falar, né? Galperin, por exemplo, né? Gonzalez Rey falava muito, porque Galperin é a terceira geração que veio depois, que deu continuidade à teoria de Vygotsky. Então a gente pode compartilhar aí texto de Galperin, da Vygotsky, desses, né? A gente pode compartilhar lá para pessoas que já estão no nível mais, né? E para dar conta de ser um grupo coletivo e que dê conta de atender a coletividade. Porque, vou falar para vocês, tem pessoas do Acre, do Amapá, né, participando do curso, tem gente de várias formações, né, o Assir, bem-vindo, Assir, ao grupo, que não são psicólogos, né, o próprio Lucas também não é psicólogo, mas, assim, eu acho que entender aquilo que o Christopher falou no começo do nosso bate-papo, né? Como é que a investigação de Vygotsky constrói uma teoria psicológica, um sistema psicológico que vai contra tudo aquilo que era feito na época, né? O homem indivíduo descolado, né? O homem dominado pelo inconsciente, o homem visto como um animal, o homem visto como uma semente, visto como uma plantinha, quer dizer, que ontologia que está por trás do pensamento de Vygotsky. Então, é fundamental isso, né? E essa ontologia de ser social, né, de um homem que a sociedade tem uma função muito grande no nosso desenvolvimento, né, na disponibilidade de recursos, no acesso à informação. Vocês vejam, a gente está vivendo a pandemia, o que acontece, né? O ser humano não precisa só do alimento que vai para o estômago, né? Precisa de informação, o que é o vírus, para que serve a máscara, né? A gente teve hoje no começo ali um professor que estava lá na escola explicando para os professores como usar o aparato tecnológico para fazer uma reunião, como usar, né? Porque, veja, não basta você ter o acesso aos bens, né? Mas você tem todo um legado da história humana, né? E como é que o homem vai ter o domínio da ferramenta, né? Antigamente era muito simples, né? O domínio passava de pai para filho, né? O pai ensinava o filho de ferreiro, né? Filho de espeto, não sei falar, mas enfim, né? As profissões todas eram ensinadas de pai para filho, né? A gente tem na Idade Média lá aquela coisa, né? De um legado não existia nem escolha profissional, né? Porque nascia filho de ferreiro e ia trabalhar ferrar cavalo, filho da agricultora, né? Só que a quantidade de informação, a complexidade do mundo que a gente está vivendo, faz com que o professor precise aprender a usar a ferramenta, para poder ter essa mediação. Que, como eu falei para vocês, nós não somos um apêndice da máquina. Quem criou a máquina foi o homem, em todos os sistemas técnicos e tecnológicos. O que é minha definição de tecnologia? Tecnologia é produto do homem, da cultura. Né? A gente não pode negar, né, a vontade de saber, a vontade de aprender para as pessoas. Né? Então, filho de ferreiro, espeto de pau. É isso mesmo, a Tatiana fala. Então, hoje a gente vê isso, que o legado da aprendizagem não passa nem de uma geração para outra, né? A aprendizagem não o filho já não ensina o pai não ensina o filho, né? A gente tem um mediador tecnológico gigantesco chamado pai Google, né? Não, pô, jogo lá no Google, aprendo tudo, né? E eu estou aqui, filho de ferreiro, ferreiro será. Não, né? Então, eu estou aqui para fazer mediação, e agradeço demais a presença de vocês, porque vocês fazem a minha mediação, né? Vocês são a minha realidade, vocês dão sentido e dão significado para a minha existência quando vocês estão aqui e agora. Vocês produzem sentido e dão sentido, né? Para um processo coletivo de aprendizagem, tá?
Então, eu queria agradecer muito a disponibilidade de vocês, dizer que é novo esse universo dessa mediação tecnológica para mim, para vocês, né? O que eu tenho percebido é que quando eu olho o rosto humano, né? Agora o Christopher está congelado ali. Né? Ele virou um signo agora, né? Veja, né? Mas será que a gente vai se transformar só em avatares, em coisas assim, né? Em pixel? Não, eu acho que a gente precisa ter acesso ao rosto humano, humanizar a ferramenta, né? A ferramenta que não é fantasmagórica, gente. Ela não nasceu do nada, ela está aí com um processo, um produto de um processo de desenvolvimento né, da própria inteligência